Bom dia. Hoje a gente começa mais um Café Controverso. O tema de hoje é arte contemporânea. Que negócio é esse? A gente traz para debater o tema os dois professores da UFMG, Brigitte Campbell, que é artista plástica também, e Marcos Rio, que é um pesquisador da arte contemporânea. Então, a gente agradece já a presença dos dois. E o funcionamento do Café Controverso, cada um dos debatedores fala por uns 15, 20 minutos e depois a gente abre para as questões do público. Então, vamos começar. Obrigada. Eu? Fique à vontade. Queria agradecer primeiro o convite. É muito legal, assim, instigante participar desse evento, que eu nunca vim, mas eu estava curiosa porque eu já conhecia a fama e poder compartilhar com o Rio, também conhecido como Mestre Rio, para nós, que é uma pessoa muito importante assim na minha formação e de vários colegas e amigos contemporâneos para mim, né? Então, bom, quando foi colocado para mim o tema, eu achei muito interessante e, ao mesmo tempo, fiquei instigada, né, com essa pergunta ambígua, né, da arte como arte contemporânea, que negócio é esse, né? Porque até tem uma brincadeira entre amigos que eu faço, que é quando a gente vê um negócio muito estranho, a gente fala assim: isso é arte ou arte contemporânea? E eu trabalhei uma época no Museu Inhotim, né, que é um museu, né, um instituto dedicado à arte contemporânea, e era muito interessante perceber a reação das pessoas para a arte contemporânea, né? E tinha muitas pessoas que tinham essa reação, tipo, isso é arte ou arte contemporânea, ou até mesmo se isso é arte, ou tipo, que porcaria é essa, ou como assim, ou, né? Inclusive, a gente se divertia muito lendo os bilhetes de reclamação, né, dos visitantes, que reclamavam que tal obra não condizia com a beleza do espaço, ou que tal obra era ofensiva à natureza, ou que tal obra era isso, era assada. Então, assim, de uma forma geral, trabalhando num museu que recebe pessoas de todas as naturezas, assim, de todos os lugares, de todas as idades, de todos os níveis de formação, assim, era muito legal, assim, muito interessante perceber a receptividade dessas pessoas tinham para a arte contemporânea, né? E, ao mesmo tempo, né, essa pergunta, o que é arte, por sua vez, aparece mais uma vez, né? E, novamente, a gente fica nesse lugar aí dessa tentativa de uma resposta, mas que provavelmente não virá, ou que com certeza não virá, né? Então, assim, só para começar a conversa, eu não sei se eu tenho a capacidade de responder totalmente essa pergunta, assim. O que eu trouxe para compartilhar com vocês, talvez mais uma experiência pessoal que eu tenho em relação à arte contemporânea, né? E dentro do campo da arte, que é esse espaço assim, meio sem resposta para uma resposta definitiva, né, sobre o que seja, existem várias profissões, né? Curador, historiador da arte, filósofo da arte, o professor da arte, o artista, sem contar todas as funções técnicas, né? O montador, pensando numa exposição, né? O montador, a pessoa que escreve texto, a infraestrutura, o garoto que filma, o garoto que produz o catálogo, a gráfica, etc, etc. E eu me encontro melhor no lugar de quem gera as perguntas do que de quem gera as respostas, né? Eu me encontro mais no lugar do artista, que, por sua vez, está trabalhando dentro
desse tempo, produz coisas porque, enfim, também não sei porquê, mas a gente produz coisas que, de alguma forma, trazem essas perguntas de forma mais fácil, né? Até eu vi uma entrevista com aquele artista africano maravilhoso que tem uns desenhos lindos. Faz aqueles desenhos pequenininhos com lápis de cor, né? Não, eu vou lembrar o nome dele. Ele fala assim, como... Está aqui na ponta da língua, mas, enfim. Ele fala assim, como desenhista, meu trabalho é fazer desenhos, não fazer sentido. Eu achei essa frase muito legal, assim, porque eu acho que a arte ela tem que fazer, né? O artista faz coisas, faz obras, não faz de fato sentido, de alguma maneira, né? Então, para mim, trabalhar dentro de um campo onde não existe uma certa definição estrita do que seja exatamente aquilo que eu trabalho é muito estimulante, né? Inclusive, como professora da universidade, eu me deparo diariamente com essa questão, né? Do que é arte, o que é arte contemporânea, o que é fazer arte dentro da universidade. Essa semana, inclusive, foi a semana de iniciação científica na universidade. Eu tive uma aluna que eu orientei que foi mal avaliada na apresentação dela, porque ela foi a única, uma das poucas, ou talvez a única, que tenha colocado o trabalho dela como artista para apresentação na semana de iniciação científica, né? Óbvio que a gente tentou trabalhar dentro de alguns parâmetros acadêmicos, né? Óbvio, né, que a gente está lá e a gente, então, tem nossas referências biográficas, nossas, né, citações e outras coisas, mas, de fato, assim, o que ela queria mostrar era o trabalho, a obra de arte dela. E, assim, dentro na hora da apresentação foi muito confuso, assim, porque a banca não sabia como lidar com aquilo, né? Porque o padrão de avaliação é um padrão acadêmico que ainda para a gente, no campo da arte, é ainda um pouco controverso, porque usam umas relações que são mais comuns, talvez, nas ciências humanas ou nas ciências até exatas. Mais exatas. E foi até engraçado que, por coincidência, um erro que aconteceu na reitoria, né? Em outro projeto, não da iniciação científica, mas o de bolsas acadêmicas para a reitoria de graduação, veio assim a área de artes, escola de belas artes dentro do campo, assim, ciências da terra aplicadas e engenharias. Aí eu falei, uau, né, assim, dentro disso, acho que a arte é ciências da terra, então, né, se é para ocupar algum desses espaços. E achei engraçado, né, assim, foi um erro de digitação, mas eu pensei, pô, né, pronto, encaixaram, né? Conseguiram encontrar um lugar. Encontramos nosso lugar, né? Ciências da terra, exatas e engenharias. Uau, que interessante, né? Mas, então, assim, eu entrei nesse mundo da arte, como muitas pessoas, através da universidade, né, fazendo ali o curso, né, de artes plásticas. E confesso que, quando eu entrei, né, eu também não sabia muito bem sobre o que era aquela universidade, né, que eu estava entrando ali. Mas ali tinha alguma coisa intuitiva que me levou a gostar e me interessar por aquele espaço. E, até hoje, eu tenho certeza que escolhi o campo certo, né, assim, de atuação, porque nesse lugar de uma instabilidade, uma resposta, é que eu me sinto produtiva e criativa, né, capaz de produzir situações, acontecimentos que, de alguma forma, desmobilizem os sentidos comuns que a gente tem dado às coisas, né? E lá, como estudante, eu não vou lembrar exatamente o ano exato, mas ali em torno de 2002, 2003, eu tive uma experiência muito legal, que foi ir ao Fórum Social Mundial, que foi, né, assim, acontece ainda hoje de forma completamente diferente, mas que
Na época acontecia em Porto Alegre, durante o mês de janeiro, e era um evento assim fantástico, né? Assim, pessoas do mundo inteiro, de todos os tipos de militância política, no mesmo espaço para discutir, debater e etc., né? E eu assisti uma conferência lá que eu nunca esqueci, até hoje eu lembro dessa conferência, que é com um cineasta que chama Patrício Guzmán, que é um cineasta chileno, e, na ocasião, ele estava dando uma conferência sobre a importância da TV Sur, que é um projeto que ele tinha, ou tem, é um projeto em andamento. Agora eu perdi um pouco a notícia sobre como anda, né? Mas é um projeto de criar uma televisão latino-americana. Como um canal de TV que ia passar conteúdos e informações, coisas só da assim, América Latina, né? E ele baseava a importância da televisão, da TV Sul, na força do imaginário latino-americano. E ele deu uma conferência assim muito bacana, falando sobre essa força do imaginário, e do imaginário como esse espaço de potência mesmo política, de criar uma criação simbólica que envolvesse a nossa identidade enquanto latino-americanos, uma vez que a nossa identidade ela é construída de diversas formas, né, diversos meios, mas principalmente pela mídia, né, pelo cinema, pela TV, que é extremamente ou estadunidense ou europeia ocidental, né? Assim, no nosso caso aqui, e talvez na maior parte do mundo, de fato estadunidense, né? Então ele ia falar assim por exemplo, um sonho das crianças, né? Qual que são os heróis infantis? Se a gente perguntar, assim, 90% dos heróis são o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, o X-Men. Eu estou desatualizado dos de hoje, mas deve ser mais ou menos os mesmos, né? Assim, o Batman está aí até hoje, né? O Batman firme e forte. Firme e forte. O Homem-Aranha também, da minha época. Exatamente. Né? E o famoso Capitão América, né? Capitão América. Nossa, que não vamos nem entrar nesse assunto, que é barra pesada, né? E essa coisa do imaginário, assim, é uma ideia que vem me perseguindo, então, desde essa época, né? E como artista eu fico assim, instigada, né, com essa palavra, com esse lugar do imaginário, esse lugar simbólico que a arte ocupa, né? Óbvio que o imaginário e a construção do imaginário, ela não é só a partir da arte, né? Assim, a gente constrói o imaginário a partir de tudo, né? A partir das comidas, das revistas que a gente lê, das roupas que a gente veste, dos lugares que a gente mora, da arquitetura, do futebol, né? Das novelas, né? Vocês viram que ontem eu li no jornal hoje que o Haddad que teve que cancelar o comício que ia fazer com a presença da Dilma, a presidenta, com a maior aprovação que já houve, por causa do final da novela, que foi ontem, né? Assim, e essa notícia saiu nos jornais do mundo inteiro. Tipo assim, poxa, o Brasil parou para ver o final da novela. Isso é imaginário, né? Você colocar um país inteiro para discutir... Eu nem assisto, gente, eu nem tenho TV. E quem matou Marx, né? Assim, é tudo que está se falando, assim, fala o mais importante no momento é isso, né? Quem matou Marx. E aí, para mim, então, a arte, ela ocupa esse espaço interessante, que é da criação de um lugar, de um imaginário livre, né? Porque a gente não pode esquecer que esses imaginários que eles vêm através do cinema, da televisão, da mídia, principalmente, e no caso do Brasil, acho que principalmente da TV, né? Assim, eles vêm carregados aí de sentidos políticos, né? E simbólicos que, enfim, estão construindo imaginários para levar a gente aí para certos lugares aí que eles querem que a gente vá, né? Assim, lugares de repetição, lugar da homogeneização do pensamento.
E daí eu fiquei pensando que isso talvez tenha a ver com essa dificuldade que eu falei, por exemplo, das pessoas em compreender a obra de arte contemporânea, né? Que é esse lugar do imaginário, que eu sinto cada vez mais uma certa dificuldade mesmo nesse processo esse processo imaginativo contemporâneo, né? Eu, como professora da Escola de Belas Artes, vejo assim nos meus alunos mesmos que nem tem uma diferença de idade tão grande minha, né? Porque eu me considero nova também, mas eles têm muita dificuldade de imaginar, né? De criar, né? E também entender essa coisa que a imaginação, ela é um estado de espírito que a gente se coloca pronto para a criação, né? Então, imaginar e criar, eles estão muito conectados, né? Uma vez que o nosso imaginário ele é cooptado por essas forças simbólicas políticas, né, que tendem a uma padronização, fica mais difícil de criar, porque a gente está carregado só de coisas que já estão prontas ou coisas que já estão dadas, assim, né? E uma ideia que muito comum em torno da noção de arte é de que a arte é para ver e a arte tem que ser bonita, né? Porque a arte é a expressão de Deus no homem, né? Um negócio assim bem pá, né? Então, assim, de uma forma geral, o senso comum tende a pensar que a arte tem que ser bonita, né? E daí e que a arte é para ver. E quando a pessoa vai, tipo num Inhotim ou um museu parecido, né? Ou numa exposição de arte contemporânea, ela se depara com coisas que às vezes não são exatamente para ver, e uma grande parte delas não são exatamente bonitas, né? Elas têm que entrar em contato com aquela superfície, situação, experiência, imagem, sei lá o que é que ela está vendo, com uma predisposição para encontrar alguma coisa que não vem já com uma resposta dada, né? Porque, de alguma forma, o processo contemporâneo, assim, o que essa definição também, o que significa contemporâneo, também é algo que está sendo discutido agora, né? Porque a relação que a gente tem com o tempo tem transformado radicalmente, né? A partir das tecnologias e de situações que nos deslocam no tempo, nos fazem a gente poder participar de vários lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui, mas eu estou em outro lugar, né? Às vezes eu posso estar o meu corpo aqui, mas minha mente em outro lugar. E eu estou aqui com vocês, mas estou aqui embaixo teclando com outra pessoa, né? É muito comum isso hoje em dia, né? E é cada vez mais difícil vivenciar o tempo presente, né? Assim, para todo mundo. E sobre essa questão da experiência hoje também, essa coisa de viver uma experiência, ela tem sido também uma dificuldade. E esse termo experiência, eu não vou definir isso aqui, porque também seria na verdade, é um tema para uma conferência, assim, né, daqueles com grandes pensadores, quem sou eu para tentar responder essa pergunta aqui, né? Mas, de fato, a gente tem tido um empobrecimento da experiência no nosso tempo, né? E uma vez que a obra de arte contemporânea ela pede uma experiência com ela, menos do que o ver e achar bonito ou feio, ou legal ou bonito, ou bom ou ruim, ou nanã, ela pede que você passe por uma experiência, né? Eu estou generalizando aqui, óbvio, né, que a gente poderia, né, teria que falar de caso a caso, né? Cada caso é um caso, mas de uma forma geral, a obra de arte contemporânea ela pede que você tenha uma experiência ali com ela. Agora, como ter uma experiência se a experiência no mundo atual ela é empobrecida, né? E aí tem um texto muito legal, até trouxe aqui para quem quiser ver, assim, que é de Jorge La Roça Bom Dia, que chama assim Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, que é um texto muito bacana, assim, muito
muito esclarecedor, assim, ao mesmo tempo simples, esclarecedor e maravilhoso, assim, que ele vai falar um pouco desse desafio da experiência no nosso tempo, e ele vai falar assim que, por exemplo, o que causa esse empobrecimento da experiência, né? Que ele vai falar é do excesso de informação que a gente vive. Ele fala que a informação ela é anti-experiência, né? Porque ele fala que a experiência não é algo que se passa, mas é algo que nos passa, né? Então, tem uma diferença muito grande em ficar sabendo de alguma coisa e, de fato, saber a coisa, né? Vivenciar a coisa, né? Então, esse excesso de informação que a gente tem e a gente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e a gente perde um tempo enorme, né? Assim, adquirindo informação. Então, várias coisas acontecem, mas nada nos acontece, né? Porque, de fato, você não vivencia aquilo, né? Você está, assim, numa onda, mas que não te permite, de fato, vivenciar a coisa. Você fica sabendo, mas vivenciar é diferente. É como se você introjetasse a experiência em você e aquilo passa a fazer parte de você, né? Ele fala que outro problema da experiência é o excesso de opinião. Que, com tanta informação, também todo mundo se acha capaz de dar opinião sobre tudo, né? E os grandes meios de comunicação, assim como a TV, o cinema, eles também são criadores de opinião, né? E eles colocam as opiniões assim, eles criam as opiniões, as pessoas, por sua vez, assim, adquirem uma opinião e, de alguma forma, elas se tornam enrijecidas por uma opinião que elas têm, né? E têm dificuldade de criar uma certa maleabilidade, uma porosidade para compreender que a opinião ela pode ser fluida. A gente não precisa de ser rígido numa opinião, né? A gente está fluindo, que as coisas todas são fluidas, né? Para ele, o terceiro problema é a falta de tempo, né? Isso, assim, é outra coisa que também poderia gerar aqui uma conferência também, a questão do tempo, né? No mundo contemporâneo. Mas, de uma forma geral, está todo mundo sem tempo, né? E ficar sem tempo é bacana, né? Não ter tempo é muito legal hoje em dia, né? Então, quanto mais ocupado você for, melhor. Mas significa que você é uma pessoa bem-sucedida, né? Então, se você faz 2 faculdades, trabalha, tem filho, fala inglês, yoga, ginástica, musculação, quanto mais ocupado você está, melhor, né? Assim, e, por sua vez, a falta de tempo ela é muito mal vista, né? De uma forma geral, essa pessoa sem tempo ela é uma vagabunda, né? Ela fica enrolando o dia inteiro, ela é uma pessoa, não é bacana isso, né? Você falar que você passou o dia sem fazer nada, não é legal, né? E de alguma forma, a imagem ela pede um tempo, né? Ela pede o tempo para você vivenciar aquela imagem, vivenciar a obra de arte, né? E, às vezes, nessa ânsia, a gente quer mais e mais, mas não tem tempo, de fato, para ver. E a quarta coisa seria o excesso de trabalho, né? Que o excesso que tem a ver com essa falta de tempo, mas o excesso de trabalho, o trabalho é uma coisa que ele transforma o tempo no tempo produtivo. E aquela ideia de time is money, né? Tempo é dinheiro, isso colocaram na nossa cabeça. Então, você está aqui, né? Está à toa, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Isso não é uma coisa legal hoje em dia, né? Assim, perder dinheiro, perder tempo, não é uma coisa bacana, né? E essa visão produtiva do tempo também ela esvaziou a obra de arte, porque a obra de arte, a imagem, ela pede tempo, né? Já deu? Então, assim, né? Deixa eu ver aqui que meu tempo já está se apertando. Para se entregar, então, essa experiência com a obra, né? A gente precisa estar aberto a uma experiência do tempo diferenciada, né? E eu acho que isso é uma das coisas que colabora para
para essa ideia de que arte contemporânea, que negócio é esse? Isso é arte ou arte contemporânea, né? Como eu falei no início, porque, de fato, com a visão produtiva do tempo, dá vontade da gente ver, entender rapidinho para passar para outra, para passar para outra, porque a gente acaba lidando com a obra de arte da mesma maneira como a gente lida com a informação, né? E aí são coisas completamente diferentes, né? E tem um texto muito bacana também do Boris Groys, que ele vai falar sobre essa ideia de contemporâneo, que o texto chama Camaradas do Tempo. E ele vai falar que essa ideia de contemporâneo, a palavra contemporâneo, mais do que algo que se conecta com o tempo onde ele foi feito, ele busca na origem da palavra lá em alemão, e ele vai dar uma tradução possível assim, que seria o contemporâneo significa com tempo, e ao mesmo, mas mais do que com o tempo, é com o tempo. Então, seria uma tradução possível assim, camarada do tempo, né, que ele vai chamar. Então, o contemporâneo, ela é uma coisa que ela é amiga do tempo, né? E aí, nesse sentido, eu achei bacana pensar a arte contemporânea como alguma coisa amiga do tempo, né? Assim, ele vai afirmar isso, assim, porque é algo que afirma um tempo não produtivo, que não é esse times money, não é o tempo corrido, né, da informação, não é do acúmulo da informação, mas ele é algo da experiência com o tempo presente, que é algo que nos aflige tanto, uma vez que essa relação entre presente, passado e futuro, ele também tem se transformado agora, né? E o presente tem sido esmagado num futuro constante, né? No pensamento, no planejamento do futuro. Ele até vai falar que o presente, para ele, né, o presente hoje é um negócio que atrapalha o futuro, né? Assim, porque o presente está sempre entre o passado e o futuro, e o presente é sempre um negócio que entrava o futuro, assim. Então, eu tenho um projeto tal, mas, nossa, agora eu não tenho tempo, agora não sei o quê. Então, o presente é um negócio atrapalhado, assim. E, bom, assim, uma vez que a arte contemporânea, ela, sei lá, nos traz dentro dessa ideia aqui, que eu estou falando, assim, gente, muito superficialmente, tá? Óbvio que tudo isso, como eu disse, valeria uma conferência mesmo, né? Mas eu acho que, assim, que negócio é esse? Eu não sei se é essa a resposta, mas talvez seja alguma coisa aí, um estado, uma noção, uma abertura que a arte dá, né, para a gente experimentar o tempo, ser camarada do presente, né? É isso que eu trouxe para colaborar, assim, uma visão muito pessoal, assim, com pouco acadêmico, assim, em termos de referência, mas é um pouco como eu vejo e eu sinto a arte contemporânea. Então, muito obrigado. Obrigado a Laura, né? E obrigado a toda a equipe do Espaço Tim pelo convite. Eu acho muito importante sempre preservar essas ilhas, né, em que a gente pode perder um pouco de tempo, né, sentar, conversar de forma descontraída e sem muita hierarquia. Eu gosto muito disso até porque isso ajuda muito a refrescar, né? Às vezes a gente, dentro de um determinado campo profissional, pela repetição, né, por todas as incumbências, por todas as estruturas que atravancam, né, no presente o campo, a gente acaba ficando um pouco insensível com relação a um monte de coisa que é importante, né? E eu acho que esses momentos, esses espaços, né, que vocês estão oferecendo são muito necessários nesse sentido, né, de nos tirar do ritmo corriqueiro e, de uma maneira bem mais aberta e direta e descomplicada, rever as próprias coisas que a gente trabalha diariamente. Eu
pensando na provocação, eu acabei escrevendo uma coisinha que eu acho que pode servir como ponto de referência até para me ajudar a não me perder. E o que eu escrevi foi o seguinte: a arte contemporânea é, na nossa sociedade globalizada, uma daquelas inúmeras coisas que não existem, mas que nos esforçamos para acreditar que existe. Como a atribuição de valores especulativos, impostos a todos os setores da vida social, pelo mercado financeiro e pela estatística, ou a boa intenção dos políticos que administram o bem público, né? A boa intenção desses políticos não existe, nós sempre nos esforçamos em acreditar que existe, né? Assim como qualquer valor, né? Qualquer valor financeiro, monetário, isso vale tanto. Então, a gente acredita e paga, né? E, na verdade, esse valor simplesmente não existe. Basta sair do nosso sistema de trocas e entrar num outro, que a gente vê claramente que as culturas, né, as diversas culturas trabalham com modos de trocas bastante diferentes, né? E, no momento em que a gente vive, o que eu percebo, né, e especificamente no Brasil e em Belo Horizonte, a arte contemporânea acabou sendo inventada, né, como um grande saco onde se coloca muita coisa, né? Então, uma terminologia que rapidamente foi transformada numa etiqueta, num label, né? E que justifica vários discursos, inclusive os falsos discursos políticos, né? É difícil encontrar um só pensador ou teórico dedicado a refletir sobre o fazer artístico que se arrisque em definir categoricamente o que é arte contemporânea. Nesse sentido, eu, né, convirjo totalmente para a opinião e para a fala da Brígida, que também me refrescou em muitas questões. A citação desse autor eu achei muito interessante, né? Tanto do Patrício Guzmán quanto desse autor que trabalha a questão dos excessos, né? Depois até quero uma cola da... O que se percebe numa tentativa de compreensão sobre a prática e o pensamento da arte são aproximações estratégicas, iniciadas pelas bordas. Não é raro, nesse modo de construção, e principalmente no meio acadêmico, recorrer-se a colégios filosóficos vigentes, onde a estética relacional, o pós-estruturalismo ou o neomarxismo podem aparecer como uma tábua de salvação, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é uma tensão sobre um lugar que sempre aparece no discurso, né, e no discurso especializado, como uma coisa já pré-existente, né? Existe uma naturalização de um lugar que não existe e que tem servido no discurso mais especializado como uma maneira de responder uma pergunta irrespondível, né? Que é uma forma também de esvaziar essa riqueza da experiência, né? Então, quando você parte do pressuposto que a arte contemporânea existe, todos os problemas estão resolvidos, né? E a experiência vira rapidamente informação, né? E justifica políticas como a própria política que tornou possível a existência de um lugar como Inhotim, né? Vocês se referiam a Inhotim como lugar onde se encontra arte contemporânea, e aqui eu queria tensionar e problematizar. Eu acho que Inhotim é um lugar muito problemático e muito complicado, que a partir da própria formatação, da ideologia que está por trás, no meu entender, oferece muito mais informação do que experiência, né? Eu acho que é um lugar muito interessante de se vivenciar do ponto de vista antropológico, porque, no meu entender, eles passam a quilômetros de distância do que poderia vir a ser, né, questões interessantes e questões densas sobre as práticas artísticas que nós vivenciamos nesse momento em que nós vivemos, né? Então, isso posto, eu gostaria de passar também para uma citação, né, que aí é o vício acadêmico que não nos deixa, né? Que é de um cara que eu acho interessante. Eu até gostaria de estar seguindo mais a trajetória dele, que é o Carlo Basualdo.
Carlos Basualdo é um curador, um jovem curador, muito bem sucedido, latino-americano, que em 2002 foi curador da Documenta de Kassel e que em 2003 foi curador da Bienal de Veneza. Então, eu extraí do texto que ele escreveu para a Bienal na Bienal de Veneza, ele fez uma curadoria focalizando o assunto favela, né? Dessa curadoria participaram figuras como Hélio de Sica, Cildo Meirelles e Alexandre da Cunha. E aí ele tem um texto muito interessante e eu trouxe uns fragmentos para alimentar a nossa conversa e a nossa reflexão, né? Ele vai trabalhando toda a questão da favela, né, e descaracterizando a favela como um fenômeno específico de algum lugar e ampliando uma reflexão sobre a favela como um fenômeno que acontece planetariamente, mundialmente, com suas características próprias de acordo com cada lugar. E, rapidamente, ele chega na questão da crise, né? Ele caracteriza a favela como uma geografia específica, definida pela experiência histórica mais recente, que conecta lugares situados nos chamados países em desenvolvimento, e também indivíduos de diferentes nacionalidades e práticas artísticas extremamente diferenciadas. E aí ele localiza a necessidade de se pensar sobre uma crise, sobre a crise, né? Crise, assim como arte contemporânea, é uma coisa que não existe, né? E está o tempo todo na nossa fala, está o tempo todo no nosso discurso, está sempre fundamentando as filiações teóricas que nós, principalmente os acadêmicos, sempre buscamos para legitimar o que nós falamos e o que nós fazemos, né? Mas, então, na medida em que é todo um mundo, né, inventado, todo um mundo falso, do qual também nós não podemos totalmente nos libertar, ele trabalha a questão da crise, né? Então, uma crise que, a despeito de ter sido recentemente multiplicada centrifugamente nas periferias, né, corresponde a um modo centrípeto com a crescente fragilidade do sistema mundial que supera e complica a distinção entre sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento. Então, acho muito interessante várias questões, ele tentando definir, né, o que se entende por crise hoje e o que está sendo discutido como crise, né? De uma multiplicação, essa multiplicação, é claro, está muito fundamentada em todo o desenvolvimento tecnológico, a questão da informática que a Brisa já trabalhou e já contextualizou também, uma multiplicação centrífuga a partir de uma situação nuclear centrípeta. Então, existe uma forte tensão que concentra, e essa concentração extrema, ela gera a multiplicação dessa crise para todos os lados, né? A crescente fragilidade do sistema mundial, e isso a gente vive diariamente, né? Essa fragilidade do ponto de vista da própria falsidade do sistema financeiro e da especulação. A crise de 2008 está aí, que não nos deixa mentir, né? Fragilidade do ponto de vista da segurança, nós temos a Primavera Árabe, temos a Síria, né? Temos organismos internacionais que deveriam, em princípio, cuidar da justiça e da segurança mundial, né, dos direitos humanos, e que ficam completamente alienadas e reféns de situações como, por exemplo, da Síria, né, porque, nesse momento específico político e econômico, a Rússia e a China apoiam a Síria. E aí, então, todo o sistema de dominação do mundo fica na saia justa, porque a China, a Rússia, e o pau quebra lá e o povo vai sendo morto, chacinas, genocídios, né? Então, é uma situação de crescente fragilidade do sistema mundial, sistema econômico, sistema político, né? Que supera e complica a distinção entre sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento, né? É a grande piada do Brasil hoje, internacionalmente, está sendo lido como sexta potência mundial, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para a Europa, o brasileiro, está sendo recebido hoje como o novo rico, né? Como se isso, na verdade, existisse internamente. Então, existe uma disparidade entre a realidade interna que nós vivemos enquanto brasileiros, né, assumindo essa pecha, né, essa pecha
de países já desenvolvidos e toda uma imagem, toda uma visibilidade artificialmente construída, que é a partir dessa imagem que franceses, ingleses, alemães, norte-americanos estão nos vendo. Isso é muito cruel e especificamente perverso para quem trabalha com produção cultural e com arte, né? Num país como o Brasil, num estado como Minas Gerais e numa cidade como Belo Horizonte. Porque eu, por acaso, sou um desses gestores, digamos assim, né? A palavra é um pouco estranha, mas acaba sendo isso mesmo, de cultura na cidade. Tenho conexões de apoio em outros países, e o que acaba acontecendo é que, como eu fiquei rico, os países já não querem mais apoiar os meus eventos, né? Agora, do mesmo modo, como eu fico cada vez mais miserável internamente como brasileiro, eu também não consigo mais captar recursos nem na lei municipal, nem na lei estadual, nem na lei federal, porque eu tenho concorrentes na lei estadual, por exemplo, como em Inhotim, né? Ou como a própria Fundação Clóvis Salgado, que, juntamente com apoios da OI e da TIM, né, concorrem publicamente nas leis de incentivo à cultura, né? Então, vejam como a mentira, né, que a gente detecta primeiro com relação à existência de uma arte contemporânea, ela é definidora de todas as questões que nós vivemos, de todas as estruturas que nós vivemos e de todos os dispositivos que nos submetem, né, e que nos privam, inclusive, de sermos um pouco mais felizes, né? Então, é dessa crise, dessa crescente fragilidade do sistema mundial de que ele está falando, e que complica, né, que supera e complica a distinção entre sociedades desenvolvidas e não desenvolvidas. Então, a gente já perde a noção do que é desenvolvido e do que não é desenvolvido. Então, nós estamos numa situação amargamente subdesenvolvida ainda, né, porque o fato dos superávites, das balanças comerciais, dos PIBs e das pesquisas de estatística quantitativas não nos garantem melhor qualidade de vida, isso é muito claro, né? Existe nitidamente um aumento de um poder de consumo, mas isso, para a sociedade brasileira, pelo menos para mim, se vocês discordarem, vamos discutir. Para mim, isso não tem se revertido em qualidade, né? Até muito antes, pelo contrário. Até porque essa sociedade mal educada para a aquisição de poder aquisitivo adquire e consome coisas terríveis, né, autodestrutivas, né, como a própria novela, né? Ultimamente, né, o que se percebe são complexas dinâmicas globais. A geografia da crise não conhece fronteiras, mas constitui num espaço internacional, se constitui num espaço internacional, no qual instâncias geográficas específicas são estabelecidas somente com a intenção de ser dominadas, né? Então, todo o rastreamento, todos os dispositivos que vão criando essa mentira, né, de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, de demarcações geográficas, né, ele serve apenas para manipular no sentido de dominar. Então, esse núcleo centrípeto, né, gerando, espalhando e multiplicando essa situação de crise, no momento de fragilidade do próprio sistema mundial, né, e com o intuito de dominar. Então, é exatamente essa disparidade, né, que um brasileiro um pouquinho mais lúcido encontra quando viaja. É um susto, é quase que um trauma, porque alemães, franceses nos dão notícia de um país onde a gente vive de uma forma que é tão completamente distinta daquela que a gente vive no nosso país, que muitas vezes isso impossibilita até o próprio diálogo e a própria conversa. É muito chocante ouvir hoje o que um francês e o que um alemão está enxergando do Brasil, o que ele pensa que o Brasil é, né? E muito perverso, né? Porque os principais problemas da nossa sociedade minimamente não foram nem tangenciados, né? Existe uma série de estratégias federais, estaduais e municipais que, ao invés de enfrentar e encarar o problema, criam uma espécie de maquiagem,
né? Essa maquiagem é vendida como realidade concretizada no exterior, e quando nós saímos para fora, nós nos damos de cara com um Brasil que ninguém nos apresentou até agora, né? E somos tratados a partir dessa invenção, né? Somos localizados, somos posicionados socialmente, numa França, numa Alemanha, numa Inglaterra, a partir dessa imagem falsa que esses sistemas, né, de poder têm inventado, né? Então, nesse contexto específico, nenhuma reflexão na condição de crise social, política e econômica deve tornar-se a história de seus efeitos no campo da arte, e particularmente de seu significado, se for entendida através da produção cultural. Então, ele está chamando a atenção, né, que essa situação ela não pode servir como ponto de partida nem para se produzir, nem para se definir o que seja arte. E isso não é experiência que sirva como experiência para constituir uma experiência estética, né? Não é aí que quem está preocupado em produzir arte e pensar arte deve buscar a matéria-prima para fazer uma reflexão mais interessante, mais lúcida, né? Não se trata de mostrar a crise social, política e econômica. Ou seja, no campo da arte, não se trata de mostrar crise social, política e econômica. Ela própria, nem como um resultado de uma série de causas comensuráveis, mas, no campo da arte, se trata de analisar a arte produzida em certos contextos, e isso não pode permitir, quer dizer, analisar a arte produzida em certos contextos não pode permitir ser interpelada, né? Então, quer dizer, não só essa crise, né, e o que essa crise produz como ficção pode servir como matéria-prima da arte, como analisar o próprio fazer artístico e o próprio pensar artístico não pode ser interpelado por nenhuma dessas urgências e por nenhum desses discursos ideologicamente criados. Usando o termo crise, pode-se explorar uma situação caracterizada pela imprevisibilidade, né, em um contexto marcado pela fragilidade do entorno institucional e pela extrema fluidez de todos os tipos de relações sociais, né? É isso que ele entende por crise, né? Então, a imprevisibilidade é um contexto marcado pela fragilidade dos entornos institucionais. Então, nenhuma instituição garante nenhuma segurança e nenhuma fixidez, né? Apesar de todas as instituições inventarem as suas próprias imagens como se fossem garantidoras dessa segurança, né? E isso, enfim, produz uma extrema fluidez de todos os tipos de relações sociais. Ou seja, as hierarquias que nos fazem acreditar que existem, não existem, né? E as trocas se dão num confronto direto entre as pessoas nos contextos sociais em que elas vivem. Uma crise implica na desordenada e simultânea aceleração de todas as coordenadas temporais. Aí eu estou gostando muito porque toca nas questões sobre o tempo que você já falou, né? Então, desordenada e simultânea aceleração de todas as coordenadas temporais. Momento em que tempos subjetivos estão completa e fatalmente determinados pelo tempo histórico. E a história abre para as mais diversas formas de subjetivação, enquanto os próprios sujeitos parecem se submeter a uma lógica que tragicamente os transcendem. Então, o que ele está colocando, ele não é apontar uma direção do bem e uma direção do mal. Ele está querendo mesmo botar a mão nessa enorme complexidade, né? Então, se por um lado a crise ela determina a instauração de dispositivos oportunistas, por outro, ela garante uma total fluidez. E nessa fluidez, nessa imprevisibilidade, existem possibilidades, né, de se inventar o novo, né? Então, é isso que ele está dizendo, de certa forma, aqui. Momentos em que tempos subjetivos estão completa e fatalmente determinados pelo tempo histórico, né? Nós não podemos fugir, nós não podemos pedir para parar e descer do bonde, né? O bonde está seguindo e os poderosos estão construindo essa história e estão nos submetendo a essa narrativa, né?
que nós vivemos na carne, né? Vivemos diariamente no nosso cotidiano. E a história abre para as mais diversas formas de subjetivação. Então, essa é a dimensão da fluidez, né? Enquanto os próprios sujeitos parecem se submeter a uma lógica que tragicamente os transcende, né? A lógica o quê? A lógica da segurança, né? A lógica do êxito profissional, da segurança tanto financeira como da produtividade. É nessa situação de dupla captura que hábitos se dissolvem diante de um futuro desconhecido, que transforma-se em opressivo presente, né, em toda ação e decisão individual, quando o ato estético emerge como um gesto de afirmação pelo indivíduo e pela comunidade, um gesto de resistência que é, ao mesmo tempo, afirmativo e crítico. Então, aí no meio de toda essa confusão, toda essa complexidade, ele localiza o ato estético. E eu gostei muito da maneira como ele define o ato estético, né? O ato estético emerge, né, dentro dessa fluidez, dentro dessa imprevisibilidade, como um gesto de afirmação pelo indivíduo e ou pela comunidade, né? Um gesto de resistência, né? E não de ser cooptado, e não de ser homogeneizado, né? Então, para isso é preciso você manter um nível de lucidez, né, um nível de saúde mental assim absurdo, né? Porque todos os excessos da informação, o excesso da opinião, a falta de tempo e o excesso do trabalho estão sempre tentando nos impedir de manter essa lucidez viva, essa lucidez ativa, né? Então, para ele existe uma prioridade: reconhecer essa paradoxal relação entre o ato estético e a crise, né? Que acaba por transformar esse diálogo em uma instância privilegiada da produção de autonomia. O resultado é a compreensão do ato estético como um momento de afirmação da autonomia do sujeito em suas relações com o mundo possível, além da crise, mas passando por ela, né? Então, quer dizer, nós não podemos nos eximir dessa crise nos atinge, nós somos passageiros dessa crise, nós somos personagens coadjuvantes dessa crise, mas ele reconhece que no ato estético existe a possibilidade de sermos críticos, de construirmos uma autonomia subjetiva, de construirmos uma autonomia comunitária, né, através das relações que nós estabelecemos, né, nos nossos meios sociais. E com isso, né, a criação desse lugar reflexivo e crítico nos faz nos reconhecermos como sobreviventes da crise, mas indo para além dela, né? Eu acho isso muito bacana. Então, empodera o ato estético, né, como algo que pode nos levar para além daquilo que querem simplesmente deixar que nós percebamos, né? Que fura as várias cortinas de fumaça dos dispositivos dos discursos políticos, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, se está dando para vocês acompanharem por que eu trouxe esse fragmento do texto dele, né? É um texto meio cabeção, mas na medida do possível eu estou me esforçando para tentar esmiuçar ele, e daí, quem sabe, a gente pode trabalhar, né, questões por uma discussão. Então, nesses espaços de negociação, eu acho isso muito interessante, ele associar o ato estético, ou reconhecer o ato estético como um ato fundante de um espaço de negociação, Existem possibilidades de se traçar caminhos nos quais uma relação entre arte e sociedade, que não é constrangida pelas exigências instrumentais, possa desdobrar-se, né? Então, nesse processo de negociação, né, reconhecendo o ato estético com esse empoderamento, é possível se traçar caminhos nessa relação entre arte e sociedade, sem nenhum constrangimento por nenhuma exigência instrumental, né? Eu acho em Otim um exemplo claro de uma manifestação artística constrangida e formatada por exigências instrumentais, né? Eu acho que é uma materialização assim monumental
de tudo o que não significa você resguardar a subjetividade, você preservar esse espaço de negociação, né? Ali tudo está pronto, né? Ali está tudo emoldurado. E o que eu acho bastante inteligente, né, e competente em Inhotim é que a estrutura de Inhotim nos oferece, inclusive, a possibilidade de achar que nós estamos vivendo uma experiência, né? Quando, na verdade, tudo o enquadramento, né, que Inhotim propõe para a arte contemporânea é um enquadramento tão poderoso que, no meu entender, ele afasta, né, o observador dessa possibilidade de experiência. É quase como se a proposta de Inhotim fosse reconduzir a arte contemporânea para a moldura dourada, né, que foi um elemento altamente combatido no processo de passagem histórica do academicismo para o modernismo, né? A moldura em si passou a ser um elemento semiótico, a ser considerado como parte intrínseca da mensagem, e houve toda uma problematização da moldura ao longo do século XX, e no início do século XXI nós vemos uma instituição que se propõe a veicular a arte contemporânea, simplesmente reenquadrando, né, a experiência na forma de informação numa moldura dourada. Essa é a metáfora que até aqui eu consegui criar nas experiências que eu tenho tido com Inhotim, né? Esse tipo de ato estético não precisa da instituição da arte para se expressar, mas também não a exclui, né? A instituição ela é interessante, mas não é a instituição que vai dizer o que é arte e o que não é arte, não é a instituição que vai garantir a possibilidade da experiência do ato estético, segundo o que ele está falando aqui, né? Não se pode questionar os efeitos que esse tipo de ato estético exerce sobre os modos convencionais de se considerar arte. Prática artística autoconsciente, produzida antes da evidência da crise, né? E aí ele volta à exposição falando um pouco do viés conceitual que ele desenvolveu para criar a curadoria, né, em Veneza. Essa exposição é uma tentativa de identificar as questões que a crise pode colocar ao objeto artístico e à instituição da arte, né? The Structure of the Survival, a estrutura do sobrevivente, que é como ele chama a curadoria dele, foi gerada pela relação entre arte e crise, os modos como a arte reflete sobre si mesma em situações críticas, mas também pelas inflexões às quais ela própria se sujeita enquanto tenta considerar o fenômeno da crise e as inflexões às quais a categoria institucionalizada da arte está consequentemente submetida. Então, essa aqui é um chamado de atenção, é um alarme, né? Porque no momento de crise, né, que é em si uma invenção, as instituições detentoras do poder, né, e da ordem, né, os grandes protetores da lei e da justiça, como o Capitão América, o Batman e o Super-Homem, né, imediatamente fazem questão de cercear esse espaço imprevisível, fluido, né, como se esse espaço tivesse que obrigatoriamente ser submetido aos processos de institucionalização e legalização, né? E isso passado como verdade absoluta, como aquela verdade que vai te garantir a felicidade, como aquela verdade que vai te garantir o conforto, o êxito e a segurança, determina exatamente um afastamento total, absoluto e dessa possibilidade de experiência, dessa possibilidade fluida de negociação, né, e de empoderamento do próprio ato estético. E aí eu fico por aqui, né, porque aí o texto segue de uma maneira muito interessante, e ele fala assim: uma exposição é, antes de nada, uma coleção expandida no tempo. Essa definição eu achei bonita também, né? Uma exposição é, antes de mais nada, uma coleção expandida no tempo, das impressões e reflexões derivando de sua experiência. Suas características fundamentais são, precisamente, sucessão temporal e contraste espacial.
No entanto, o todo não pode ameaçar a lógica dos trabalhos individuais, nem sua habilidade para impressionar o público, estabelecendo uma relação íntima com o observador. De todo modo, o completo itinerário da exposição deveria produzir uma sensação de conjunto, de possíveis associações ou agrupamentos não acidentais. E é o que você fala, né, Brígida? A importância da prática artística não entregar tudo pronto e de oferecer essa oportunidade privilegiada para a experiência, né, da livre associação, né, reconduzindo o observador ao seu potencial sensorial, sensível, né, e reconduzindo o observador ao seu potencial político de negociar, né, e de inaugurar, de reinaugurar sentidos a partir da experiência, né. Ela deveria ser igualmente capaz de exercer seu efeito pregnante sobre o observador. Está na hora de eu calar a boca. Na base das suas implicações possíveis e pelo caminho no qual ela integra e é integrada na lógica dos trabalhos individuais. E assim por diante, né? Ele falou de uma exposição individual, depois ele fala de uma exposição coletiva, mas eu fico por aqui porque eu acho que já tem referência demais para a gente começar a conversar, né? Muito obrigada à Brígida e ao Marcos, viu, pela fala instigante, provocativa, prazerosa perder tempo. É muito bom perder tempo com você aqui. Agora a gente convida o público, as pessoas que quiserem fazer alguma questão. Eu peço para quem quiser falar que se identifique antes de fazer a pergunta. Gente, bom dia. Meu nome é Leonardo, sou também professor lá na Escola de Belas Artes da UFMG. Queria agradecer muito a fala de vocês, realmente me deu muito boas ideias para minhas aulas. Assim, eu não, acho que a experiência de ser professor numa escola de arte é um pouco essa coisa de fazer parte desse sistema, né? E assim, né, aí a única pergunta que eu me faço agora, né, vendo, né, as diferenças de posturas de vocês e tal, é voltar àquela velha pergunta leninista, né, o que fazer? Já, né, porque a gente sabe que a ideia central do Lenin era que não adiantava querer mudar o sistema de dentro, né? A gente está vendo aí o caso do PT, que é isso, né? Tentaram julgar o jogo como ele era e agora estão sendo punidos por isso, né? Então, assim, quer dizer, eu não acho que vocês devem dar alguma resposta, uma solução, mas, por exemplo, o que seria um espaço onde a arte poderia fluir sem essas molduras, não sei, talvez uma coisa assim, né? Para começar, sei lá. Mais alguma questão? Meu nome é Bernardo e eu vou nessa mesma linha que foi questionada. Que seria como alternativa para que não fosse essas molduras? Porque a impressão que eu tenho, e aí indo lá um pouco para o lado do mercado, né, é que a arte, digamos, clássica, moderna, ela parece ter uma lógica, ou porque o artista já morreu, ou porque durante muito tempo algumas obras fazem sucesso e outras não, que dão uma... parece que a lógica do mercado é mais visível, do produto, né? E ao passo que a arte contemporânea dá sempre aquela sensação que é muita especulação. É um pouco como, sei lá, uma ação da Google que a gente não entende. É diferente do preço de um produto, um prédio ou um carro, e essas coisas modernas que a gente não sabe o que agregam valor. Então, dá sempre a impressão que o mise-en-scène, né, a instituição, a moldura, ela é indispensável para esse produto, para esse mercado, né? E aí, nesse sentido, parece que a arte contemporânea está mais vulnerável, né? Até porque ela está criando, está saindo das molduras tradicionais, das instituições tradicionais, então estaria sempre mais vulnerável a
especulação, a esse... né? Então, eu fiquei instigado também com essa questão do Inhotim. O que seria alternativo a isso? As bienais também não fazem a mesma coisa? Tudo bem que é menos dourado, mas assim, é a eleição dos especialistas, do que deve ser apreciado ou não pelo público. Se isso não faz parte desse negócio. Mais alguma pergunta? Então, essa dupla já dá o que falar, né? De questões. Nossa, com certeza. Vai lá, Rio. Bom, não pensem vocês que eu tenho nenhum mapa ou nenhum GPS, né, que possa ajudar nesse sentido, não. Né? Sou passageiro junto com vocês, né, estou sentado na poltrona ao lado, vivendo todos esses tipos de turbulência, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, né, de todas as experiências agradáveis e todas as experiências desagradáveis que eu tenho vivido como profissional da imagem, é de que uma das pontas desse fio que pode nos ajudar a caminhar no meio desse labirinto escuro, né, e sombrio, é não perder a ternura. Né? Porque se existe alguma coisa que hoje está falindo, né, e que nos provoca muita dor, essa coisa que está sendo atacada, ela não está falindo, né, mas está sendo muito atacada no sentido de ser conduzida à falência. Né? Essa coisa é o humano. O humano na sua dimensão mais imediata. Né? Enquanto ser vivente, de carne e osso, né? Que possui estruturas e que super frágeis, delicadas, sensíveis e ao mesmo tempo resistentes, que estabelecem todas essas relações de fluxos e de refluxos entre o dentro, o fora, o alto, o baixo, etc. E tal. Então, na verdade, né, esses tipos de sistema, né, que vão sendo criados e vão sendo complexizados, né, e vão sendo instrumentalizados com mais tecnologia, acabam nos afastando dos focos que, por ser os focos mais simples, são os focos que nos oferecem as melhores possibilidades de solução. Né? Então, a gente discute um monte de coisa, né? Mas a gente se esquece, na maioria das vezes, preocupado inclusive em fazer citações, né, em estabelecer competências nos diálogos, a gente se esquece daquilo que está colado na gente, que está ao alcance da mão, do braço, que é a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de afeto, né? Mas sem perder a ternura. Né? Então, a questão da ternura, do afeto, eu acho que é fundamental. Eu acho que a ternura e o afeto são antídotos poderosíssimos contra esse sistema dos excessos. Né? Porque nós estamos num momento em que, porque todas as ideologias faliram, porque nenhuma instituição é mais confiável, né? Foi devolvido a nós a responsabilidade de nos inventarmos. Né? É uma responsabilidade enorme, imensa. Né? Mas, ao mesmo tempo que é altamente desafiante e que não nos deixa ficar parados em nenhum lugar cômodo, eu acho que é uma conquista fabulosa e necessária para o ser humano. Né? Nós, evidentemente, não podemos detonar tudo, né? E acabar com todas as instituições, com toda a lógica, com toda a caretice, até porque elas nos servem de referência, né? Porque senão nós nos perdemos. Né? Nós somos seres plantados com as plantas dos pés sobre a terra. Então, nós precisamos de uma mínima fixidez até para constituirmos a nossa autoconsciência enquanto seres. Né? Precisamos da diferença. Né? O que nós não podemos é permitir que todos esses dispositivos, todas essas instituições, através de todos esses
métodos altamente invasivos e operativos, não podemos permitir que nada disso nos afaste de nós mesmos. Não sei se eu estou chovendo no molhado, não sei se estou falando de coisas óbvias, né? Mas eu vejo, né, nessa sociedade que a gente vive, como nós temos sido cada vez mais intermediados por mídias, né? O que eu vejo é que nós estamos cada vez mais perdendo a capacidade de nos enxergarmos enquanto nós realmente somos, né? Eu nos vejo preocupados em todo tipo de competitividade, né? Completamente iludidos com os níveis de ilusão os mais loucos possíveis, né? A Universidade Federal é uma máquina de fazer loucos, né? Que está sempre nos submetendo a métodos quantitativos, numerológicos, né? E, de uma forma perversa, sempre atrelando os nossos salários a essas avaliações, né? E, às vezes eu fico muito assustado com a monstruosidade que vai sendo institucionalizada através da hierarquia clerical que a Universidade Federal Brasileira resolveu assumir como ponto de partida para a avaliação da produção, né? Então, é uma guerra de foice muito cruel, muito pesada, né? Todo mundo discute tudo. Agora, pensa na ternura. Pensa num processo de intercâmbio de ternura nos encontros entre os colegas, nos corredores da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Vira assim uma viagem lisérgica, né? A ternura, né? Alguém se preocupa em criar um intercâmbio de ternura entre os departamentos, a relação dos professores com o diretor, os reitores e pró-reitores, né? Onde está a dimensão da ternura, né? Eu acho o básico, eu acho muito fundamental, e até para nós somos responsáveis pela educação, né, de pessoas, que eu acho uma coisa terrivelmente complexa, né, e de uma alta responsabilidade, que a gente insista em tentar reconduzir as pessoas a elas mesmas, né? Porque, a partir daí, se você preserva um mínimo de qualidade afetiva, você, aí sim, você potencializa, você mobiliza a sua capacidade sensorial, que é fundamental no processo de absorção do que você vive e do que está em torno de você, para você poder, com isso, constituir conhecimento, para você alimentar a sua imaginação e para você manter vivo o seu próprio corpo, né? Então, eu acho que no campo da arte, uma referência fundamental, né, para entrar nesse labirinto seria voltar a considerar as coisas mais simples que estão coladas em nós, que estão ao alcance da nossa mão, né? E que falam do humano, né? Que falam de um constante processo de reinvenção do humano. Porque você tendo isso, o resto, se você vai trabalhar com software, se você trabalhar a instalação, se você vai trabalhar tecnologia, ou se você vai trabalhar a relação da arte com a tradição do tricô da vovó, com receita de bolo, com alta... Enfim, isso é o secundário, né? Isso não é, no meu entender, isso não é a finalidade em si. Isso é um meio que vai te permitir vivenciar cada vez mais essa complexidade da própria ternura, essa complexidade do humano, da instabilidade, da imprevisibilidade, da dimensão mortal, né? Da dimensão doentia e, ao mesmo tempo, luminosa, que é instaurada pela presença de qualquer ser humano, né? Então, eu tento muito me pautar por isso, né? Com todas as perdas e danos que eu sofro num processo de convivência com instituições como uma universidade federal pública brasileira, né, no momento contemporâneo. Nem sempre sou vencedor, não, mas eu resisto como um ativista muito silencioso e íntimo, né, e tento a cada rebordosa tentar voltar para esse lugar mais próximo de mim mesmo, né? E percebo que os artistas contemporâneos que mais me mobilizam, que mais me emocionam,
estão muito interessados em recuperar o tempo todo esse lugar, né? Da ternura, do mais próximo, do que está colado em você, do que você carrega e do que ninguém vai conseguir te tirar. Nenhuma crise econômica vai conseguir te tirar todo o tesouro e todo o valor que você agrega ao longo da tua trajetória existencial, né? Esse é que eu acho que é o tesouro, né? A gruta de Alibaba, para onde você tem que voltar quando você sofre um bombardeio aéreo, né? Uau! Não sei nem o que falar depois, assim, muito lindo sua fala e concordo totalmente. E enquanto você falava, eu fiquei lembrando de um encontro que eu fui recentemente e que era uma jovem artista comentando sobre o processo criativo dela e é sobre um tempo que ela passou em contato muito intrínseco ali com a natureza, assim, com o lugar natural, né? Cachoeira, montanha, pedra. E eu vi na fala dela umas frases do tipo assim: nossa, eu observei a natureza e encontrei muitas formas orgânicas na natureza. E era tudo muito orgânico, as pedras eram todas orgânicas. E eu falei assim, que coisa louca, assim, porque a natureza é orgânica. O estranho é o geométrico, né? Assim, deveria ser estranho o geométrico, o quadrado, o rígido, o concreto, o espelhado, sei lá, isso que deveria ser estranho, não a forma arredondada que uma cachoeira tem ou que uma pedra tem, né? Assim, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica à observação dela, mas me atiçou muito essa curiosidade mesmo e essa percepção de que, às vezes, esse afastamento do tempo presente e, novamente, a falta do tempo para o silêncio nos afastou da nossa própria organicidade, né? E somada a tudo isso que a gente já comentou aqui, que nem precisa repetir, né? Assim, mas uma delas é a construção da própria imagem de corpo, né? Assim, que acaba que a gente recebe uma noção do que deveria ser um corpo e o nosso corpo nunca se encaixa dentro daquela noção de um corpo perfeito, saudável, feliz, bem-sucedido, produtivo, etc. Então, daí já é um embate, assim, a gente já não se encaixa e daí já tem dificuldade de, inclusive, se perceber enquanto corpo dentro desse sistema aí que é o sistema em crise, né, que nos desloca o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho super bonita a sua fala e eu acredito muito nisso também. E sobre esses espaços de criação, de trocas de ternura, e pensando também na fala do autor que você trouxe, né, que ele fala que mais ou menos isso é como se a verdadeira arte, né, não é essa palavra, mas assim, a arte, porque tem arte, né, mercado de arte, sistema das artes, tem várias instâncias aí que elas são diferentes, né? Você pode fazer arte e não estar nem no sistema, nem no mercado. Você pode estar no mercado, mas não estar no sistema. Você pode inventar um outro mercado. Você pode estar no mercado e no sistema e não fazer arte. Fazer política, ou fazer negócio, ou fazer poder, ou fazer outras coisas, né? Então, nesses 3 lugares, eles são 3 lugares muito complexos, né? Mas que nós, enquanto seres orgânicos, né, enquanto seres dotados de sensibilidade, afetividade, ternura, fluidez, acho que é nesse meio de campo aí que a gente pode produzir uma atuação que, sim, é um pouco utópica, né, e romântica, que também são 2 palavrinhas que foram, de alguma maneira, banidas, né, do nosso vocabulário, né, a palavra utopia e a palavra né, e a questão do romantismo, né? E eu fico pensando no Milton Santos, né, que é uma coisa muito legal que ele fala que a utopia é a possibilidade real de mudança, né? Ele não define a utopia como algo inatingível ou algo que nunca vai existir, mas ele fala que a utopia é a possibilidade real de mudança.
né? E até pensando nessa coisa da criação de imaginários, na possibilidade de imaginar, criar, não é uma solução, também não tem nenhuma resposta, quem dera se eu tivesse, divulgava, né, na internet, talvez. Não tem muita resposta assim, de como sair da moldura, né, mas acho que talvez uma possibilidade de saída dessa moldura seja através dessas situações mínimas mesmo, utópicas, de atuação dentro desse sistema que, por mais que às vezes a gente está assim, sabe, quase sendo engolido, ainda possibilita algumas brechas, né, de atuação, né, como espaços de convívio, né, espaços de produção independente. E aí, nesse sentido, eu acho muito bacana pensar essa produção, a produção artística hoje, que ela depende e ela não depende da instituição, mas ela não exclui a instituição também, né? E, ao mesmo tempo, achei muito interessante que você trouxe que tem umas coisas que são tão não artísticas, vamos dizer assim, ou são tão anti-experiência, que elas precisam, de fato, da instituição até para você saber que aquilo ali é alguma coisa dentro desse aí, sistema arte ou mercado da arte, sei lá, qual que é esse lugar que ele ocupa, né? Mas eu acredito muito na criação de espaços independentes de produção, não só de produção artística, mas de produção de conhecimento, debate, conversa sobre arte. Acredito que o artista que trabalha com arte e não com essas outras coisas, poder, mercadoria ou produtos, etc., mas que o artista que é camarada do tempo e o espectador que é camarada do tempo também, a gente tem muito espaço nessas de atuação nessas brechas, assim, onde é possível ainda produzir conhecimento, coisas, situações que fogem um pouco dessa lógica, mesmo estando dentro da lógica, né? E aí, um exemplo, por exemplo, a internet, por pior que seja, né? Que é mais um mito de que a internet é livre, né? Sendo que a internet não é um espaço 100% livre, né? Assim, na verdade, é um espaço quase que totalmente cooptado por corporações que controlam o tempo inteiro, né? Inclusive, assim, o próprio Yahoo, né? Eu tenho e-mail do Yahoo, e Yahoo denuncia lá os jornalistas que são anti o governo chinês, né? E teve até um caso, né, de um jornalista que foi, né, como é que fala? Assassinado, né? Assassinado mesmo, né, pelo governo, né? Por ser contra o sistema, e através da denúncia do e-mail do Yahoo, que é o e-mail que eu uso, por exemplo, né? Então, são uns limites éticos assim muito delicados que, hoje em dia, cada vez mais deixam a gente meio perdido nesse lugar. Mas, por exemplo, o lado bom da internet é essa possibilidade de você também criar uma circulação das coisas que você está pensando. E aí, daí eu estou falando como artista, assim, também, que eu, como artista, utilizo muito essa estratégia, né? Assim, para quem não sabe, eu tenho um trabalho que eu faço há um tempo com um parceiro que chama Marcelo. A gente tem uma dupla, né, que chama Poro, e a gente trabalha especialmente, assim, entre outras coisas, no espaço público da cidade, né, com pequenas intervenções sutis, né, intervenções que, assim, de alguma maneira, a gente tem uma intenção também de, enfim, resgatar uma certa poesia ou subjetividade intrínseca, né, do ser humano ali no meio dessa massa de coisas não orgânicas, né? Mas, enfim, como às vezes essas ações elas ficam perdidas dentro desse espaço, a internet vem para a gente como um meio de potencializar e divulgar e difundir essas ideias, né? Até que elas possam entrar para o sistema ou não, ou possam ter existências diferentes, né? Assim, são ações, por exemplo, que elas existem dentro e fora das instituições, né? A gente não depende da instituição, mas a gente também participa dela, assim. Eu acho esse trânsito legal, sabe? E acho possível, uma possibilidade, né?
de criar coisas que estão, assim, de alguma maneira, fora dessa moldura. Mas assumir uma postura assim traz também uma consequência, às vezes, que é a própria não compreensão, né, do trabalho como sendo alguma coisa, assim, alguma coisa mesmo, porque está tudo tão... Eu não digo nem arte, se é arte ou não, porque a coisa, quando ela está assim na rua... Isso eu estou falando de um caso muito específico do meu trabalho, né? Óbvio que tem milhões de outras formas de trabalhar com arte que não serviria essa minha proposição, né? Assim, mas quando a gente faz o trabalho na rua, ele se mistura tanto com tudo, né? Que pode ser publicidade, pode ser propaganda, um ato crítico, ativismo, pode ser tudo, assim, né? Mas isso, para mim, é muito bacana, poder produzir uma obra de arte que ela está misturada ali com a vida e tal, e está nesse lugar aí de um encontro com uma situação inesperada, nova, né, ou diferente, que eu espero que gere também alguma possibilidade de diálogo entre a minha obra de arte e as pessoas que passam por ali. Mas é muito difícil, assim, acho que fluir nas molduras, porque o mercado, o sistema da arte enquanto mercado, né, é uma coisa assim muito perversa também, que vale aí uma conferência, até um café controverso, porque enquanto eu usei o Inhotim como exemplo aqui na minha fala, porque eu acho que ele seria, talvez, na cidade, o principal referência nesse termo aí, que agora a gente sabe que a gente pode duvidar dele, né, também, assim, que esse lugar da arte contemporânea, né, assim, esse lugar arte contemporânea, ele é o principal. Mas tem muitos outros espaços também onde a arte, aí a arte mesmo, ela vem sendo transformada em entretenimento também. E aí eu acho que isso é um grande tema também para discussão, o quanto que a arte deixa de ser um lugar de fluidez, troca, abertura para imaginar e criar, e quando que a arte se torna entretenimento, né? E aí a gente está num mato sem cachorro, Léo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Está aberta a discussão? Não? Então, acho que a gente pode encerrar. Mais uma vez, eu agradeço, não só pela presença, mas pela fala dos dois, Marcos Rio, Brígida Campbell. E, enfim, acho que a gente sai daqui pensando nas coisas. Eu mesma, foi uma experiência. Assim, bom, fala institucional agora. Eu convido vocês também, além de encerrar o de hoje, para o próximo Café Controverso, que é sobre o aborto. Acontece aqui mesmo, no Café do Espaço Tinha UFMG do Conhecimento, às 11 horas, no próximo sábado, dia 27, com a presença de Sandra Zeredo e Cláudia Maiorga, ambas professoras de Psicologia da UFMG. Obrigada e bom dia para vocês.